E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje antecipando um pouco o horário aqui da nossa gravação do vídeo, tá? Mas não muda muita coisa não, porque hoje os ativos acabaram andando bastante ali, ficamos na pedra em alguns ali, quem pôde observar, tá? Foi bem interessante, bem tranquilo, vou mostrar alguns contextos aqui, algumas ideias bem objetivas. Tô fazendo esse vídeo mais cedo aqui, queridos, muito porque eu estava numa call aqui, mostrando para um aluno e a gente acabou estudando algumas coisas bem interessantes. Ele viu uns cenários aqui, acabou tomando stop, expliquei para ele o motivo. E você vai aprender a partir de agora comigo o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Lembrando que estamos fechando uma parceria muito top, tá? A do Prime. A do Prime tá aqui na descrição desse vídeo, você tem um link aqui, tá? Uma corretora de Forex aí, global. Ela abrange ali todos os ativos que você precisa para operar e para lucrar. Essa parceria vai trazer muitos benefícios para você, tá? Eu vou estar deixando o link aqui para você que já pode ir se adiantando. Abre a conta, tá? Me dê essa moral, abre a conta aí, vai deixando essa moral aí comigo, tá? Porque eu vou trazer um conteúdo muito bacana. Eu vou trazer algumas coisas que vocês vão achar da hora demais. E para isso você precisa estar com a conta sua aberta. Felipe, mas lá tem mesa proprietária? Tem. Felipe, mas eu queria operar com o meu capital próprio. Lá também tem essa opção. E a alavancagem tem tudo o que você precisa. Abre a sua conta, tá? Deixa aqui para mim, preenche o formulário, me dá um toque ali, Felipe, para abrir a conta. Entre em contato comigo pelo Instagram, preencha o formulário aqui, fala que você abriu a conta ali, que você vai estar recebendo alguns benefícios. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Estou fazendo coisas grandiosas. Deus está abençoando aqui, eu vou abençoar a vida de vocês, mas me deem essa moral também, tá? Tá no link aqui. Eu preciso que vocês abram a conta para a gente ir trabalhando. Felipe, eu já quero começar a operar. Ótimo, do Prime, tá? O link tá na descrição desse vídeo. Você vai encontrar tudo que tu precisa na descrição do vídeo. Então, vai lá, dá uma conferida que nós vamos fazer coisas extraordinárias a partir de agora. Mas voltando aqui ao nosso foco, né, as operações, vamos começar hoje aqui falando do Bitcoin, tá? Bitcoin. Ahn, Queridos, esses vídeos aqui, eles têm o intuito, claro, de te orientar, de te mostrar. Não são vídeos de cal, tá? Não estou te passando nenhuma cal. Estou passando a minha visão. E essa visão, ela mostra o caminho que eu vou seguir. Se você concordar com a minha visão, encontrar um cenário, encontrar uma oportunidade dentro do contexto que eu te passo, você vai lá e vai fazer sua operação. Se eu acertar, você vai estar junto comigo. Se eu errar, você vai estar junto comigo. E se eu perder, eu perco pouco. Mas quando eu ganho muito. E aí ontem eu falei com vocês sobre o Bitcoin, tá? Não gostei muito não. Apostaria num cenário vendedor por causa da correção, tá? Já tinha iniciado uma possibilidade de venda. Ele acabou que foi direto. Fez um... Não gosto muito de figura gráfica, não, até mais fez esse triângulo aqui, sustentado pela movimentação agressiva. Você vai apostar no movimento de continuação, tá? Um triângulo, quando aparece no meio do gráfico, você vai procurar, olha só, você vai procurar o contexto do porquê que ele está aparecendo no meio do gráfico. O meio do gráfico é um lugar bom ou ruim para se posicionar? É um lugar bom? Não. É um lugar ruim? Então eu vou focar na estrutura que já está acontecendo. Felipe, mas eu tinha uma estrutura de alta, por que que eu não posso apostar na compra? Queridos, preste atenção. Você está numa região horrível de trabalhar. O preço subiu sem consumir nenhuma liquidez. Tá cheio de dinheiro aqui embaixo. Aí tu vai querer continuar na ponta compradora antes da manipulação? Falei e não me canso. Para o mercado subir, você tem que apostar na manipulação de um fundo, ok? Prestem atenção nisso daí. Ahn, então, dito isso, essa movimentação bem chatinha. Aí vamos lá na dúvida do aluno, tá? Ele falou assim comigo: poxa, eu marquei essa referência, igual você me mostrou ali. Eu tinha essa referência, o preço subiu, eu vou ficar somente com ela. Eu não sei que isso aqui era um topo que foi rompido, tá? Só tô te mostrando essa referência. Desse fundo até esse topo. Tá legal até aqui? Tá legal. O preço subiu reto, caiu reto. Qual que é a informação que eu passo todos os dias para vocês? Subiu reto, cai reto, tomem cuidado. Porque a sua compra pode ser muito sacaneada. Antes do preço se desenvolver para o seu lado. Aí você acaba perdendo grana por besteira. Aí ele veio para mim, falou: poxa, aí você me falou que quando acontece isso eu tenho que esperar uma operação de confirmação, correto? Ele marcou a região, usou esse pavio, falou: nossa, ele limpou a liquidez, eu não peguei no risco, eu esperei ele formar um movimento, ele voltou, eu marquei um choque aqui, comprei nesse order block. Está correta essa compra, queridos? De forma nenhuma. Observa, você tem um fundo de um mercado que subiu em linha reta. A liquidez está na mínima.
Primeiro ponto. Só que eu não compraria nessa região antes dessa liquidez ser consumada, igual aconteceu aqui agora. Aí eu falei com ele, tá. Aí você marcou um choque aqui. Tá correto esse choque? De certa forma, sim, mas eu não marcaria porque eu tinha que esperar o mercado limpar uma liquidez. Um movimento agressivo, que ele faz isso daqui, você não pode marcar como choque. A liquidez está existente nessas regiões de mínima. Enquanto essa região de mínima estiver, o choque não está validado. O preço está indo buscar uma referência muito maior. E aí você acaba tomando stop gratuito. Então você vai, toma um stop, o preço volta. E eu chamei a atenção para ele. Cuidado quando acontecer isso. Tudo é questão de você analisar a região que você está e prestar atenção nos mínimos. Nos mínimos detalhes. Isso faz uma diferença gritante. E se você não prestar atenção nisso de uma vez por todas, você fica caindo nas armadilhas que o preço vai formando. Então foquem em observar todo o contexto, tá? Porque senão você cai nas armadilhas que o preço quer que você caia. E aí o problema tá aí, porque você vai tomar stop e vai falar: "Nossa, mas não tem nossa mais". Ou você presta atenção ou você não presta. Então a partir de agora está validado o nosso cenário desde que o preço rompa essa estrutura. Ele criou uma indução para você cair na armadilha. A partir de agora, venceu esse topinho é a nossa oportunidade. E se ele continuar caindo, beleza, continuou caindo, não tem o que fazer. Eu vou apostar na continuação, nos respiros para poder vender. Essa zona aqui está me chamando muita atenção, tá, para poder observar. Então, tá aí. Observem detalhes. Eles fazem a diferença demais, tá? Vamos falar do nosso ourinho. Se eu fosse dizer para ti, Felipe, ahn, aluno, querido, amigo, irmão, colega, camarada, o que que eu acreditaria no ouro? Numa estrutura de continuação para cima. Eu acredito que essa sacanagem de correção aqui é só uma indução com o preço movimentar mais agressivamente para alta. Ô Felipe, mas aí você está abrindo muito o seu gráfico, está procurando outras regiões. Show de bola. Então tá bom, vocês não querem trabalhar dessa forma? Você quer trabalhar com esse movimento aqui? Olha a minha marcação de ontem onde ficou. Poxa, eu fiquei na pedra. Quando o preço não me aciona assim, eu tô acreditando que isso aqui tudo é liquidez agora. Isso aqui pode ser um sweep para o mercado avançar. É uma zona muito suja. Para você acertar uma marcação numa zona suja como essa, você tem que ou subir muito o seu tempo gráfico para pegar alguma coisa muito limpa aqui, ou descer muito o seu tempo gráfico para fazer um refino muito bacana. E mesmo assim, no refino muito bacana, vir aqui e trabalhar com uma microestrutura a favor desse movimento comprador. Aí tudo se encaixa. Eu perdi a venda, não tem muito o que fazer. Aqui eu estava esperando, queridos. Ontem foi mostrado para vocês. Felipe, mas aí olha só a hora que a operação foi dar. Não importa nesse caso, tá? Eu prefiro pensar que eu estaria na frente da tela para pegar. Obviamente eu não estava. 7 horas da manhã eu estava chegando da academia, 4 horas da manhã eu estava acordando aqui, não ia ver essa operação, não ia ter colocado uma ordem, tá? Mas aí foi um movimento que acabou acontecendo, eu não tenho muito o que fazer. Se você descer o tempo gráfico aqui nessa região, eu gosto muito disso, tá? Eu não vou falar aqui, olha só, eu não vou mostrar aqui sobre o horário. Vou mostrar sobre o referencial do curto movimento. Olha só, mesma coisa que eu expliquei lá no gráfico do Bitcoin. Você tem um topo, tem um topo. O mercado limpou essa liquidez, limpou. Você tem uma mudança de característica? Tem. Observa a região que você está. Vamos considerar que estivesse dentro do nosso range, tá? Eu não ficaria tão satisfeito para vender aqui, uma vez que ele já atingiu o fundo e o principal, não romper esse fundo. Tá, Felipe, mas mesmo assim, peguei a venda, tá? Coloquei minha ordem de venda aqui, coloquei meu stop. O preço fez que foi uma vez, voltou, fez que foi de novo. O que você faria nessa situação? Eu não sou fã de tirar stop no zero antes do mercado andar pelo menos 3 vezes o tamanho do meu risco, tá? Quem me conhece já sabe. Se você viu que essa operação andou 3 vezes o tamanho do seu risco, ótimo, você tira seu prejuízo. Se você viu que ela não andou e está voltando, você infelizmente acaba tomando um beijinho na maldade e o preço se desenvolve. Mas acontece de novo a estrutura, limpa uma liquidez, reverte, aí você acaba ficando na pedra nesse FVG, o preço até o presente momento está entregando a rapadura e muito bonito.
Eu mostro para vocês isso de forma bem didática, tá? Porque às vezes vocês ficam querendo caçar aí a operação perfeita. Aí vocês vão lá naquele amiguinho lá do setup mágico que nunca erra, o cara só acerta. Todas as operações que anda muito, o cara tá te mostrando que tinha que ter entrado, que você tinha como executar, e aí aquela situação toda. Você só perde dinheiro e ele só acerta. Ele só ganha e você só erra. Por quê? Porque ele só te dá a cal perfeita. Eu mostro para vocês aqui, essa é a realidade nossa, queridos. Às vezes você vai tomar um stop, às vezes você vai acertar uma operação. Eu não iria me posicionar aqui, porque eu estava esperando mais acima. E o ideal, uma operação de confirmação nessa região. Aí eu entraria sem medo de ser feliz. Aquele tiozão lá que você segue, aquele amigão lá que você segue, que ele sempre pega a operação aqui, ó. O cara pega sempre no toque. O cara sempre fala no toque, é um trade, babá, babá, aquela baboseira toda. Ah, me ajuda. Felipe, mas você tá falando que não tem como? Tem como sim, dá muito certo. Mas o cara, toda vez que o cara te passa, o cara faz um desenho mais ou menos igual isso aqui, ó. O cara fala que tinha que romper a estrutura, criar indução, criou indução. Aí o cara desenha isso daqui, ó. Aí o cara desenha dessa forma. Aí o preço toca aqui, o cara vai lá e pum, coloca que sua ordem tá aqui. No outro dia o cara vai lá e faz o mesmo desenho e o preço vai lá e faz isso, ó. Aí o cara fala que você tinha que descer pro gráfico de 1 minuto e esperar a confirmação porque subiu a linha reta. Ou você vai usar e seguir uma linha tênue de objetividade, ou você vai ficar só dando voltas, vendo aí e acreditando que todo mundo tem resultado e só você que não. Então me ajuda a te ajudar também, tá? Eu te mostro, eu te ensino, eu te explico, mas você também tem que ter maturidade para entender essas situações que acontecem todos os dias no gráfico. A realidade, ela não é de você ficar cravando a todo momento. Felipe, mas não tem como. Tem como sim, que estou te falando que tem como. Só que se você for seguir uma linha de raciocínio objetivo, você vai cravar sempre as suas entradas. E não estou falando de você ser perfeccionista. Nossa, eu entrei no ponto certinho do mercado. Não, não precisa. Você precisa estar posicionado. Você não pode é ficar vacilando, acreditando que existe sempre o cenário perfeito, perfeito, perfeito. Cuidado, operador. Cuidado, operador. Para o decorrer do movimento aqui, como eu te disse, eu acredito na movimentação de alta, principalmente de toda essa liquidez que está ficando aqui. Tenho um pouco de dúvidas sobre isso daqui, tá? Mas eu não quero ficar trabalhando com estruturas expressivas. Eu gosto de ficar no movimento mais rápido. E essa é a minha referência. Essa referência não tem liquidez. Por isso, uma vez mais, que eu estou te chamando a atenção dessa estrutura principal de sacanagem e o mercado subir. Pô, Felipe, mas eu quero acreditar. Eu tenho aqui essa região aqui, logo acima de um FVG, eu tenho esse order block de pavio aqui, eu tenho a própria região que você não foi acionado. Qualquer entrada nesses pontos, na confirmação, não tenha medo, só execute. Confirmação. O S100 aqui, ó, foi uma. Saiu a notícia, claro, estourou o preço para cima e agora tá devolvendo. Os afobados de plantão aqui que saíram vendendo já ficaram de arrasta. Essa zona aqui, zona difícil demais de trabalhar. Conversei com um aluno mais cedo aqui, a gente chegou no consenso aqui que é muito mais difícil você ficar caçando essa venda, mesmo ela tendo dado certo. Você está numa região caríssima, o preço não está avançando, só tem pavio. Você vai descer no gráfico de 1 minuto. Lá no gráfico de 1 minuto, tu vai procurar o quê? Qual o contexto que você vai procurar no gráfico de 1 minuto? O desenho perfeito. O desenho perfeito apareceu, tá? Simples, simples, simples. Sou bem simplista na minha informação. Rompeu o topo? Não rompeu, então é liquidez. Perdeu o fundo? Não. Rompeu o topo? Rompeu. Mudou característica? Mudou. Você pode marcar aqui, aqui ou aqui. Qual que era a mais interessante? Obviamente esta. Essa daqui não tinha virado, tá? Porque se ele tivesse feito esse choque rápido já voltado, eu seria um vendedor com esse alvo aqui. Não aconteceu isso. No segundo ponto, perdeu o segundo ponto aqui, mas ele voltou? Não. No terceiro passou com pavio. Então eu vou apagar tudo isso. Sei que isso aqui é uma liquidez. Sei que isso aqui é uma antivirada? Não, porque só pavio. Então é somente a partir dessa nova referência. Olha uma outra indução acontecendo. Olha o preço virando e voltando. Aí é que entra a nossa situação. O que você marcaria aqui? É muito fácil falar porque o preço se desenvolveu, mas é muito difícil de cravar aqui porque tá muito suja essa zona. Uma zona que o preço ficou brigando demais, demais, demais. Aí você fala, não, Filipão, mas tá bom, eu não marquei lá, eu vi ele quebrando a estrutura aqui. Se você julgou dessa forma, aí você tem um trade perfeito. Esses pontos estão mais limpos e dois pontos muito próximos um do outro, você vai pegar sempre o mais extremo e aí você cravou a operação bem na hora que o preço se desenvolveu. Aí você ficou na frente da tela até agora, pouco, tá? Umas 15 horas. E aí o preço foi embora e tá andando bonitinho. Então, tá aí. Seu desenho, claro, tô esperando a correção aqui muito mais interessante.
é o meu principal ponto de sacanagem barra indução, para caso ele continue a subir. Lembrando, estamos num topo histórico aqui, tá, do S100. Se caso aconteça o melhor ponto, que para mim é aqui, choque, é uma ideia bem legal de vender e uma correção. Talvez você vai demorar aí uma semana mais ou menos, mas pode ser bem interessante observar. O S30, de novo, na pedra, tá? Poxa vida. Felipe, por que você não marcou esse outro FVG aqui primeiro? Já tinha sido levemente consumido. Eu tinha um mais acima que é muito mais interessante. Olha só que sacanagem. Foi de madrugada, tá? Então você estaria acordado 10h45 ontem para pegar? E sim, Felipe, estaria. Você conseguiu acertar a operação? Acertamos a leitura. Infelizmente, não a entrada. Porque ele demorou no detalhe colocar a gente para dentro. Então, respire e não pira, tá? E aí depois disso aí você pode fazer da forma que eu sempre gosto. Se tivesse tocado na região, você ia marcar uma estrutura interna e pegar essa venda aqui, continuação do movimento de baixa. Foi um trade que aconteceu na parte da manhã, impulsionado pelo mercado americano, você buscou o belo movimento de continuação. GBP e EURUSD são os dois ativos que eu faço a mesma operação sempre. GBP, infelizmente o preço não chegou na minha região, Felipe, mas tinha um FVG que ficou em aberto, que foi lindo o toque ali, ó, e foi bem na hora do mercado que abriu ali, que teve uma notícia, notícia joga o preço para cima e devolve. Mesma coisa no euro. O euro, infelizmente, não foi na minha região. Estava acreditando na queda, tinha desenhado para vocês esse cenário aqui, mas para o mercado cair eu precisava dessa manipulação do jeito que eu gosto e prefiro estar operando. Felipe, eu não esperei isso, cara. Eu estava também com essa ideia aí. Você me convenceu na ponta vendedora e eu vi o preço perdendo a estrutura aqui, ó. Desci um tempo gráfico, marquei essa zona aqui e foi lindo a operação. Foi na notícia. Foi lindo. Contexto perfeito. Operacional, ele não depende da notícia, tá? A notícia só vai acelerar o motor. Aí é tranquilo demais para você buscar a sua operação. É mais simples do que parece. Só que você complica demais, demais, demais. E é isso daí. Paciência e atenção, uma tranquilidade para operar, é só aguardar os cenários. Os cenários aparecem sempre. É você que não faz a mesma coisa todos os dias. Lembrando que por mais que eu fique no gráfico de 15 minutos aqui, correções depois de movimentações agressivas, a liquidez ainda fica exposta, tá? Aí você fala, nossa, ele vai fazer aqui, eu vou vender. Esse FVG aqui tá ótimo, que é um FVG que rompe fundo, então é uma zona muito interessante. Vende somente na confirmação, mas priorize caso ele dê uma microestrutura a favor aqui, comprar, porque tá cheio de dinheiro aqui nessa região aqui, ó. Ele buscar esse dinheiro aqui vai ser lindo, principalmente se você estiver posicionado. Fechou? Uma aula violenta aqui para você. Eu espero que você tenha aprendido e você usufrua de todo esse conhecimento que é passado dia após dia. Um grande abraço, fiquem com Deus. Abram a sua conta na do Prime. Eu conto com você. Vai ganhar um bônus exclusivo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vá!